mais um ano que termina, mais um ano que se inicia. O ano de 2020 foi marcado por tristeza, foi marcado por dor, foi marcado por sofrimento. Mas foi um ano de aprendizado, um ano em que aprendemos a amar o nosso irmão à distância, um ano em que protegemos a nossa família. Então, que possamos nos lembrar de 2020 como um ano de aprendizado e um ano em que Deus falou aos nossos corações. E para o ano novo, nesse culto de agradecimento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, e Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua glória eterna em Cristo, Ele próprio vos tornará perfeitos, firmes, fortes e inabaláveis, porque sou eu que conheço os planos e tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo ano que passou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos protegestes. E nós suplicamos, ó Deus, que Tu console o coração daquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. Mas que, ó Deus, Tu foi um Deus que manteve fiel a Sua palavra e consolou e guardou. Enfim, ó Pai, nós suplicamos, ó Deus, que Tu venhas nos abençoar nesse próximo ano. Que a nossa vida possa ser cada vez mais transformada pelo Teu grande amor. E Teu Espírito Santo, ó Deus, habite em nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Olá, tudo bom com vocês? Hoje a gente está numa noite especial, é o Ano Novo. Ai, coisa boa, a gente está aqui. Ai, eu vim aqui, sabe para quê? Para fazer a E agora deu ruim. Retrospectiva, acho que é isso. É 2020, tanta coisa aconteceu. Vamos começar. Janeiro foi início das obras, olha coisa boa. Fevereiro foi assim normal, tudo só padrão, foi tranquilo. Mas em março, aconteceu a pandemia. E agora? O que a gente vai fazer? Eu penso assim, igual ali Jesus, quando estava subindo aos céus. E aí o povo ficou, os discípulos ficaram olhando de boca aberta, lá para cima, Jesus indo embora. E aí o anjo chegou para ele, oi gente, o que vocês estão fazendo parado aí? Tem tanta coisa para fazer, vambora. E aí o que a gente fez? A gente tinha a obra, a gente tinha os cultos, como é que a gente vai fazer? A obra não parou e os cultos foram online. Chama a tropa da mídia. Veio a tropa da mídia para poder fazer todos os cultos online. O pastor fez gravações na sua casa. Lá as mensagens, todos os domingos, as quartas-feiras, foi tudo isso. A gente gravou músicas lá para o louvor, para a gente fazer um culto legal. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus escritos, para poder lembrar. Deixa eu limpar o óculos. Deixa eu enxergar. A gente fez os cultos gravados, o louvor gravado, tratando a alma. Todo dia de manhã o pastor estava lá, dando uma mensagem para a gente, lá para a gente poder ouvir. Claro, tinha as coisas que chegavam e fazia assim, a câmera caía, mas isso são detalhes, a gente estava aprendendo, Mas era tão bom. Gente, e a primeira ceia online foi tão bom. Foi emocionante, a gente cada um na sua casa, mas imaginando todo mundo junto. Que coisa linda. Eu chorei mesmo, porque dá uma saudade de estar fazendo a comunhão, aquele mesão lindo. Mas a gente fez na nossa casa, foi tão lindo. E as EBDs? Todas no Zoom. A gente contratou o Capitão Zoom para estar com a gente. E a gente fez todas as EBDs. E aí os Small Gardens pararam? Não. Os Small Gardens não pararam. As mulheres tomaram a iniciativa, foram lá na frente e falaram, não, a gente vai ter todo sábado no nosso encontro. E era tão bom. Aí veio todo mundo, As mulheres sempre puxam, Aí veio as crianças, veio os juniores, os embaixadores também. Teve a terceira idade, olha, é uma festa a terceira idade fazendo Small Garden. E os homens também, eles também fizeram o Small Garden. Oi? Adolescentes, eu falei, pastor, o pastor dando cola pra gente aqui. Que coisa. Aí a gente fez também online o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia dos Avós, o Dia do Pastor. Olha quanta coisa a gente fez. E as assistências das famílias. Não parou, a gente tinha lá o pastor, sempre os pastores, as famílias enlutadas, as famílias com enfermidade, eles estavam sempre presentes, sempre fazendo aconselhamento pastoral. Quem pedia, eles estavam sempre prontos a atender. E as cestas básicas, a gente não parou de entregar.
Todos os meses a gente entregou as cestas básicas. Olha que coisa boa! Ai, muito bom! E as contas? As contas estavam todas pagas. Ai, era muito assim nervoso, né? A gente ficar assim, ai, será que a gente vai conseguir? Conseguimos, gente, pagar todas as contas. E depois, em agosto, a gente teve os cultos, a volta presencial. Foi aos pouquinhos, né, gente? Mas a gente voltou. Ó, coisa boa! A gente poder encontrar todo mundo. Claro, não podia abraçar, mas a gente estava junto. E o aniversário da igreja, a gente comemorou 60 anos de igreja. Olha, coisa linda, coisa boa! E a gente também teve a retomada do futebol, dos embaixadores. Olha, é muito legal ver os embaixadores todos juntos, reunidos. E a gente teve agora a finalização da obra da igreja. A igreja está muito bonita, gente. Está tudo arrumadinho, tudo pintadinho. Ó, coisa boa! E o Natal. Entregamos cestas básicas especiais de Natal. Foi tão lindo a gente poder entregar para as famílias. Tem também o enxoval que a gente fez do Guilherme e os brinquedos das crianças. Olha, a igreja não parou em 2020. Veio pandemia, mas o Senhor falou, vocês estão parados por quê? Não é para parar, é para continuar. Então vamos continuar, porque agora vem 2021 e que seja um ano abençoado e que você abençoe muitas vidas. Continue abençoando muitas vidas, tá? Feliz Ano Novo! Pode parar, Elton. Corta! Gostaria de compartilhar também com os irmãos o texto de Filipenses 3, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para que estão adiante e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que esse possa ser o nosso objetivo para o ano de 2021. Que Deus possa nos abençoar. Quantos sonhos cabem no olhar.
Nessa noite de Ano Novo, quero meditar no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 12, palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: vocês devem fazer aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês. Isto é a lei e os profetas. Quero falar sobre responsabilizar-se. Exatamente isso. Estamos no enfrentamento de uma pandemia. E quando olhamos para trás, quando olhamos para 2020, quando todos nós ficamos perplexos e assustados, vemos uma humanidade, vemos as famílias lutando contra essa pandemia. Mas vemos também muitas ambiguidades. Ao mesmo tempo em que me parece que o ser humano deu o seu melhor, em outras horas, parece que nós não estávamos conscientes dessa luta contra a pandemia e de toda essa dor. Então, pensando nisso, em como equacionar essas ambiguidades, eu pensei nessa palavra, responsabilizar-se, com base naquilo que Jesus nos diz. Façam aos outros o que você quer que os outros façam a vocês. Um pouco depois desse texto, nós lemos um texto onde Jesus é interrogado sobre qual o mandamento da lei e dos profetas. E Jesus então diz que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento, disse Jesus, amarás o próximo como a ti mesmo. Isto é a lei e os profetas. Ou seja, não é nada que tenha a ver com lei do retorno. O texto não diz isso. O texto não diz que se você fizer o bem, você receberá o bem. Seja lá o que for isso de lei do retorno, que eu não tenho a menor ideia, o que o texto está dizendo é um chamado a responsabilizar-se. Responsabilize-se pela sua vida. Responsabilize-se pelas suas atitudes. Responsabilize-se pelo ano de 2021. Faça aos outros aquilo que você deseja que os outros façam a você. Primeiro, responsabilize-se pela condução da sua própria vida. Olha o que diz Jesus: façam aos outros o que você quer que os outros te façam. Ou seja, ele não está dizendo seja reativo, que a sua conduta seja de acordo com o que os outros fizerem com você, com as circunstâncias da vida. Se a vida fizer uma cara feia, se os outros forem maldosos, se alguém te injuriar, te ofender, então responda reativamente, pague na mesma moeda, dê o troco. Não. Jesus diz: faça aos outros o que você deseja que os outros façam a você. Ou seja, independente do erro dos outros, independente das circunstâncias adversas, faça aos outros aquilo que você espera receber deles. Ou seja, se você quer amor, dê amor. Se você quer aceitação, perdão, aceite, perdoe. Aquilo que você espera ter de bem dos outros para a sua vida, faça isso. Responsabilize-se pela condução da sua vida. Faça o que é o certo, mesmo que o outro tenha errado com você, mesmo que você tenha sofrido uma injustiça, mesmo que uma circunstância adversa tenha lhe roubado a paz, mesmo que você se veja num aperto, contrariado, mesmo que você fique frustrado, mesmo que você sofra uma ofensa. Não esqueça das palavras de Jesus. Responsabilize-se pela condução da sua vida. Faça aos outros aquilo que você espera que eles façam com você. Responsabilize-se pela sua vida. E Deus? Você perguntaria para mim: e Deus, pastor? Deus quer que você faça o certo. Deus quer
que mesmo na aflição, na tristeza, na frustração ou na ofensa, você faça o certo. Imagina o resultado se você tiver esse princípio de Jesus na sua vida. Se você buscar no Espírito Santo a força para fazer o certo, para sempre fazer aquilo que você espera que os outros te façam. Não importa se eles fazem diferente, não importa se eles são maldosos, se eles te ignoram, se eles te ofendem, se eles são injustos contigo. Não importa se a vida fez uma cara feia, não importa se você está atravessando um momento difícil. Não perca isso do seu coração. Você precisa fazer aquilo que você sabe, que você espera que os outros te façam. Ou seja, fazer o bem que tanto você quer ter dos outros. Segundo lugar, responsabilize-se pela sua sociedade. O que diz Jesus? Faça aos outros o que você espera que os outros façam para você. Ou seja, seja você a transformação que você quer ver na sociedade. Seja você, primeiro, a transformação que você quer ver nos outros. Não se importe somente consigo, se importe com os outros. Entenda que se você fizer o bem, ou seja, fizer aquilo que você espera que os outros façam a você, o bem, a sociedade vai ganhar muito. Hoje eu estava caminhando e aí aconteceu algo incrível. Passando por debaixo de uma amendoeira, e para quem não conhece o Rio de Janeiro e o Jardim Guarabara é cheio de amendoeiras, uma amêndoa caiu na minha cabeça. Meu querido, olha, que dor! Que dor! Eu pensei que aquela amêndoa tivesse rachado o meu crânio. Eu fico imaginando alguém que me viu pular de dor no meio da rua. Deve ter olhado e falado, mas que besteira, foi uma amêndoa. Parece até que caiu um coco na cabeça dele. A gente age assim. A gente olha para os outros e pensa assim, que exagero. A gente, muitas vezes, banaliza até a morte das pessoas na vida dos outros. Banaliza a doença das pessoas na vida dos outros. Banaliza problemas das pessoas na vida dos outros. Banaliza aquilo que aos nossos olhos era só uma amêndoa, mas não sabe que uma amêndoa caindo bem no centro do seu crânio dói até a alma. Então, responsabilize-se pela sociedade, aquilo que o profeta Isaías faz quando ele vê o Senhor do templo. Ele diz, eu vou ser consumido porque sou um homem impuro, mas que habito num povo de impuros lábios. Sinta as dores da sua sociedade, as dores dos outros, responsabilize-se por eles. Olha, eu não estou falando de perfeição, mas pense comigo, se você fizer aos outros o que você espera que os outros façam a você, vai melhorar muito a vida de todos. Seja você a mudança que você espera ver nos outros. Mas em terceiro lugar, e preste muita atenção nisso, responsabilize-se pelas suas orações. Porque o nosso Deus não é só o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê as orações. Você está pedindo a Deus que seja generoso contigo, mas qual foi a última vez que você foi generoso com alguém? Você pede a Deus que te perdoe os pecados, mas você não perdoa. Você pede a Deus que se comova com a sua dor e venha lhe socorrer. Mas quantas vezes você olha para o lado para fingir que não viu a dor de alguém? Não é na rua, não, alguém próximo a você. Sabe, a melhor oração é aquilo que nós fazemos, é isso que Jesus está dizendo. Inclusive, quando ele faz essa frase, ele faz num contexto de oração. Ele estava falando sobre oração nesse momento do Sermão da Montanha. Ele estava dizendo que o nosso Pai Celestial não é como o Pai humano, porque se o Pai humano, quando o filho lhe pede um peixe, não lhe dá uma cobra, quando lhe pede um pão, não lhe dá uma pedra, quanto mais Deus, o Pai Celestial. E aí, nesse contexto, ele diz, faça aos outros aquilo que você quer que os outros te façam. Ou seja,
Faça aquilo que vai ser a sua oração. Viva a sua oração. A sua oração é o que você faz, não é o que você fala. Não são as suas palavras, é o que Deus vê no íntimo do seu ser. Responsabilize-se pela sua oração. Imagina a mudança que isso vai acontecer na sua vida e na sua família, se você, como eu, que pede perdão, livramento, consolo, bênção de Deus, for um abençoador, um libertador, um perdoador, alguém que faz o bem, alguém que inunda de bem e generosidade a vida de todos. Se a tua oração for em consonância com a tua vida, quanto abençoado você será. E que mudança vai acontecer ao seu redor? Você já parou para pensar nisso? Falamos uma coisa e fazemos outra. Qual das duas orações o Senhor ouve? A que você fala ou a que Ele vê? Por isso essa palavra, responsabilize-se. Depois de um 2020 de tantas ambiguidades, de tanta discussão, de tanta controvérsia, de tanta elevação da política numa questão de saúde, de tantas pessoas preocupadas só com seus interesses, de tantos aproveitadores de um lado e de outro, eu quero dizer para você como pastor, para você e para mim, responsabilize-se, Jorge, responsabilize-se, meu querido, responsabilize-se pela condução da sua vida, responsabilize-se pela sua sociedade, responsabilize-se pela sua oração. Faça aos outros aquilo que você espera que os outros façam a você. Simples assim. Certa vez um homem chegou para um sábio e queria surpreendê-lo, pegá-lo. Colocou em sua mão um filhotinho de pardal, pequenino, frágil. Mostrou para o sábio e depois fechou a sua mão e colocou para trás. E perguntou ao sábio: esse filhote está morto ou vivo? O sábio percebeu que se ele dissesse vivo, ele apertaria um pouco, estrangularia aquele filhote. E se ele dissesse morto, ele não faria nada e mostraria o filhote vivo. Então o sábio olha para aquele homem e diz assim: o filhote está do jeito que você decidir que ele esteja. O apóstolo Paulo diz que os sims de Deus estão sobre a nossa vida. Eu sei que a gente vive a época das profecias, em que você precisa ouvir de maneiras diversas aquilo que já está escrito na palavra há centenas de anos. Sabe, querido, você se engana se você pensa que as bênçãos de Deus estão na mão de um profeta contemporâneo. As bênçãos de Deus já foram conquistadas na cruz do Calvário e pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e está sobre a sua vida pelo Espírito Santo que habita em você. Você já tem as bênçãos de Deus. Mas o ano de 2021, você que o fará. Ele está nas suas mãos para decidir. E o meu coração pastoral está dizendo para você: responsabilize-se. Peça forças a Deus, peça a força do Espírito Santo que habita em você. E com os olhos fitos do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, responsabilize-se. Pela condução da sua vida, faça o certo. Pela sociedade, seja você a resposta que você quer ver dos outros, pelas suas próprias orações, sabendo que a verdadeira oração é aquela que o Senhor vê, e não só aquele ouve. Que esse ano de 2021 seja um ano abençoado e abençoador, um ano de superação, claro, em termos econômicos,
porque viemos de uma época de muita luta, mas de restauração na sua casa, de restauração no seu lar, de restauração na sua família, de restauração na sua vida. Seja um ano onde o Senhor nos abençoe com uma vacina segura que imunize quase a totalidade da população, um ano de superação dessa pandemia, um ano onde possamos construir uma sociedade mais justa, mais preocupada com o semelhante, entendendo que a construção de um novo país, de um novo mundo, depende de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor enche o seu coração da sua alegria, que é a nossa força, que o Senhor enxugue suas lágrimas, console o seu coração e te dê o ano mais abençoado de toda a sua vida. Vamos orar? Reúna a sua família e vamos orar neste momento. Pai querido, que o Teu amor, Senhor, possa inundar as nossas vidas e o ano de 2021. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua graça libertadora e redentora, visite nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossa cidade, nosso país e o mundo. E que as consolações do Espírito Santo inundem nosso coração e nossa mente, nos pacificando e nos enchendo de fé e esperança. E que o ano de 2021 seja abençoado e abençoador, um ano de glórias ao Teu santo nome. Amém. Um feliz 2021 para todos nós. O Senhor te abençoe.